Esse tema é muito forte e real. O chamado Holocausto Brasileiro aconteceu no Hospital Colônia de Barbacena, onde milhares de pessoas foram internadas injustamente e morreram em condições desumanas. Ninguém que chegava ali sabia exatamente o porquê, e esse era o primeiro sinal de que algo estava errado. O trem parava devagar, rangendo como se também estivesse com medo, e quando as portas se abriam, o cheiro vinha antes de qualquer explicação. Não era só sujeira, era a morte. Gente comum descia sem entender, homens, mulheres, até crianças. Muitos não tinham feito absolutamente nada. Alguns choravam, outros imploravam, mas ninguém voltava. O lugar tinha um nome, Hospital Colônia. Mas quem entrava ali, rapidamente percebia que aquilo não era um hospital. Era um destino. Um lugar onde você deixava de existir, mesmo estando vivo. Dizem que mais de 70% das pessoas internadas ali não tinham doença mental nenhuma. Eram indesejados. Filhos rejeitados, mulheres consideradas rebeldes, pessoas pobres demais ou simplesmente esquecidas. Assim que cruzavam os portões, seus nomes eram tirados. Você deixava de ser alguém e virava só mais um corpo. As roupas eram arrancadas, os cabelos raspados, e o frio cortava como uma lâmina. Não existia cama para todos. Muitos dormiam no chão, ou nem dormiam. Porque à noite era quando os gritos começavam. E ninguém vinha ajudar. Alguns sobreviventes contam que o pior não era a fome, nem o frio, era o silêncio depois dos gritos. Porque significava que alguém tinha parado de lutar. Corpos eram levados como se fossem lixo. Às vezes, empilhados. Às vezes, esquecidos. E o mais perturbador é que havia relatos de pessoas que acordavam no meio desses corpos, ainda vivas, respirando entre os mortos, tentando se mexer, sem força, sem voz, como se o próprio lugar sugasse tudo o que fazia alguém ser humano. Mas tem algo que quase ninguém fala. Alguns funcionários diziam ouvir passos à noite, em corredores vazios, portas que se abriam sozinhas, mesmo trancadas, e vozes, chamando nomes que já não existiam mais. Muitos acreditavam que não eram os vivos que estavam presos ali, mas sim os mortos, presos naquele lugar, repetindo o sofrimento, sem fim. E quem trabalhava ali por muito tempo, começava a mudar, como se o hospital não só matasse, mas também consumisse quem permanecia. Há relatos de um pavilhão específico, onde ninguém gostava de entrar sozinho. Diziam que ali, mesmo durante o dia, dava para sentir alguém observando. Como se dezenas de olhos invisíveis acompanhassem cada passo. Alguns juravam ver vultos, outros ouviam respirações próximas demais, mesmo estando completamente sozinhos. E o mais estranho é que quem entrava lá saía diferente. Mais quieto, mais frio, como se tivesse deixado algo e trazido outra coisa de volta. Hoje, o lugar ainda existe, e muitos dizem que o silêncio ali é pior do que qualquer grito do passado, porque parece que ele está esperando alguém chegar, alguém ouvir, alguém sentir. Porque histórias como essa não acabam, elas ficam presas nas paredes, no chão, no ar. E talvez, enquanto você escuta isso agora, alguém que nunca saiu daquele hospital ainda esteja tentando ser ouvido. E a pergunta que fica é: quantas dessas vozes ainda estão lá? O que mais assustava não era o que acontecia durante o dia, era o que surgia quando as luzes se apagavam. Porque no escuro do Hospital Colônia de Barbacena, existia uma regra que ninguém ousava quebrar: nunca responda quando alguém chamar seu nome. Não importava o quão familiar a voz fosse, ou o quanto ela implorasse. Alguns internos juravam ouvir mães chamando, irmãos, até filhos. Mas havia um detalhe perturbador: muitas dessas pessoas já estavam mortas. E ainda assim, continuavam chamando. Um dos relatos mais conhecidos entre os poucos sobreviventes fala sobre um homem que chegou ali completamente lúcido. Ele não entendia o motivo de estar preso naquele lugar.
mas rapidamente aprendeu a não fazer perguntas. Na primeira noite, ele ouviu alguém chamando seu nome, baixinho, vindo do corredor. Ele ignorou. Na segunda noite, a voz estava mais próxima. Na terceira, estava dentro do quarto. E então ele fez o que ninguém deveria fazer. Respondeu. No dia seguinte, foi encontrado imóvel, com os olhos abertos, encarando nada, como se tivesse visto algo que ninguém mais podia ver. Depois disso, outros começaram a relatar a mesma coisa. Vozes que imitavam perfeitamente pessoas conhecidas, chamando com urgência, com desespero, como se precisassem de ajuda. Mas sempre havia algo errado. Um atraso na fala, um tom vazio, ou um eco estranho, como se viesse de um lugar profundo demais. Alguns diziam que não eram vozes, eram armadilhas. Como se o próprio hospital tivesse aprendido a usar memórias contra quem ainda resistia. Funcionários mais antigos evitavam certos corredores à noite. Principalmente um, onde, segundo eles, era possível ouvir várias vozes ao mesmo tempo, sussurrando nomes diferentes, repetindo, até se misturarem em um único som incompreensível. Um enfermeiro afirmou que uma vez seguiu uma dessas vozes e encontrou uma porta que não existia durante o dia. Quando abriu, não havia nada dentro, apenas escuridão. Mas ele jurava que algo lá dentro respirava. Com o tempo, uma teoria começou a circular em segredo, de que o Holocausto brasileiro não tinha apenas destruído vidas, ele tinha deixado algo para trás. Algo alimentado pelo sofrimento, pela dor, pelo abandono. E esse algo precisava ser ouvido. Precisava que alguém respondesse. Porque toda vez que alguém respondia, nunca mais era o mesmo. Se é que continuava sendo alguma coisa. Hoje, mesmo com o silêncio ocupando o lugar dos gritos, ainda existem visitantes que relatam a mesma experiência. Um sussurro. Um nome sendo chamado. Às vezes, o próprio nome. E o mais inquietante é que muitos dizem reconhecer a voz. Como se fosse alguém que conhecem, alguém que confiam. E talvez seja exatamente isso que torna tudo mais perigoso. Porque naquele lugar, o maior erro não era entrar. Era acreditar que quem está te chamando ainda é humano. Algumas histórias daquele lugar não começam com gritos, começam com silêncio. Um silêncio pesado, estranho, que parece observar você. Foi exatamente isso que um jovem enfermeiro sentiu no primeiro dia em que entrou no Hospital Colônia de Barbacena. Ele tinha acabado de ser contratado e ainda acreditava que estava ali para ajudar pessoas. Mas bastaram poucos minutos caminhando pelos corredores para perceber que ninguém ali estava sendo ajudado. Os internos não olhavam nos olhos, apenas encaravam o vazio, como se já soubessem algo que ele ainda estava prestes a descobrir. No segundo turno da noite, ele recebeu uma ordem simples: verificar um antigo pavilhão que estava desativado há anos. Disseram que era apenas protocolo. Nada demais. Mas havia um detalhe: ninguém quis acompanhá-lo. Nem explicaram o motivo. Apenas entregaram a chave e evitaram contato visual. Quando ele chegou na porta, percebeu algo estranho. O cadeado estava enferrujado por fora, mas por dentro parecia recém-movido. Mesmo assim, ele abriu. E naquele momento, sentiu como se tivesse cometido um erro irreversível. O ar lá dentro era diferente, mais frio, mais pesado, como se estivesse parado no tempo. As camas enferrujadas ainda estavam alinhadas, algumas com marcas profundas, como se alguém tivesse tentado escapar delas. E então ele ouviu um som baixo, quase imperceptível. Um arrastar, lento, ritmado, vindo do fundo do corredor. Ele parou, prendeu a respiração. O som continuou, se aproximando, mas não havia ninguém visível. Apenas o eco e a sensação de que algo estava se movendo, mesmo sem forma. Tentando manter o controle, ele decidiu sair. Mas quando se virou, a porta não estava mais onde deveria estar. O corredor parecia maior, mais longo, como se tivesse mudado. E o som agora estava mais próximo, mais pesado, como se algo estivesse sendo arrastado no chão, com esforço.
E então ele viu, não claramente, mas o suficiente, um vulto baixo, distorcido, se movendo de forma irregular, como se estivesse quebrado, como se não fosse feito para se mover daquele jeito, mas ainda assim, se arrastasse em direção a ele. Desesperado, ele começou a correr, sem saber exatamente para onde. As paredes pareciam se fechar, os corredores se repetiam, e o som nunca parava. Sempre atrás, sempre mais perto, até que, de repente, tudo ficou em silêncio. Completo. Ele estava sozinho novamente. E à sua frente, a porta. A mesma por onde entrou. Sem pensar duas vezes, ele saiu, trancou, e nunca mais voltou naquele pavilhão. Mas algo nele não ficou lá dentro, porque nos dias seguintes, ele começou a ouvir o mesmo som, em lugares onde não deveria existir. Primeiro em casa, depois no trabalho, sempre à noite. O arrastar, lento, persistente, como se tivesse seguido ele, como se tivesse encontrado um novo lugar para existir. Alguns colegas perceberam que ele estava diferente, mais pálido, mais quieto, sempre olhando para trás. Até o dia em que ele simplesmente desapareceu, sem aviso, sem explicação. E o mais perturbador é que semanas depois, um novo funcionário recebeu a mesma chave e a mesma ordem: verificar o pavilhão desativado, porque naquele lugar, algumas portas nunca deveriam ser abertas. E quando são, algo sempre encontra uma forma de sair. Existia um registro que ninguém gostava de mencionar, um livro antigo, escondido em uma sala administrativa esquecida dentro do Hospital Colônia de Barbacena. Não era um prontuário comum, não tinha diagnósticos claros, nem históricos médicos completos. Apenas nomes, datas e uma última anotação repetida diversas vezes. Parou de responder. O problema é que algumas dessas anotações eram feitas dias ou até semanas depois da morte oficial dos pacientes. Como se alguém ainda estivesse observando, esperando, registrando algo que ninguém mais via. Uma funcionária recém-chegada encontrou esse livro por acaso, durante uma limpeza de rotina. No início, achou que fosse apenas um arquivo antigo mal organizado, mas conforme folheava, começou a perceber padrões. Pessoas que desapareceram sem explicação, nomes riscados com força, páginas arrancadas. E em algumas delas, havia algo ainda mais estranho. Marcas profundas, como se alguém tivesse pressionado a caneta com desespero, repetindo a mesma frase várias vezes: ele ainda está aqui. Aquilo não fazia sentido, mas também não parecia mentira. Naquela mesma noite, ela decidiu investigar um dos nomes mais recentes do livro. O registro indicava que o paciente havia morrido, mas não havia corpo listado. Nenhum encaminhamento. Nenhuma explicação. Apenas silêncio. Seguindo as poucas informações que encontrou, ela chegou até um corredor isolado, pouco iluminado, onde quase ninguém passava. E ali, no final, havia uma porta entreaberta. Diferente das outras, ela não tinha identificação. Apenas marcas antigas, como se algo tivesse tentado sair à força. Ao empurrar a porta, o cheiro foi a primeira coisa a atingir. Forte, pesado, impossível de ignorar. Lá dentro, o ambiente parecia abandonado, mas não vazio. Havia roupas espalhadas, marcas nas paredes e no chão, riscos profundos, como trilhas indo de um lado para o outro. E então ela ouviu uma respiração, fraca, irregular, mas claramente humana. O som vinha de um canto escuro, onde a luz não alcançava completamente. Ela se aproximou devagar, tentando entender, tentando racionalizar, até perceber que aquilo não deveria estar vivo. O que ela viu nunca foi descrito com clareza. Apenas fragmentos. Algo extremamente magro, com a pele marcada, olhos abertos demais, como se nunca piscassem. E o mais perturbador é que ele parecia reconhecer ela. Seus lábios se moveram lentamente, secos, rachados, e uma voz quase inexistente saiu: "Você demorou." Antes que ela pudesse reagir, a luz piscou. E quando voltou, não havia mais nada ali.
Nem corpo, nem som, nem presença. Apenas o vazio, e a sensação de que aquilo nunca saiu daquele lugar. No dia seguinte, a funcionária não apareceu para trabalhar. Nem no outro, nem nunca mais. O livro foi recolhido, guardado novamente, longe de qualquer curiosidade. Mas dizem que, às vezes, novas páginas aparecem, com nomes que ninguém registrou, datas que ainda não chegaram, e sempre a mesma anotação final: parou de responder. Porque no Holocausto brasileiro, algumas histórias não terminam com a morte, elas apenas continuam, de uma forma que ninguém consegue explicar. Entre todos os relatos esquecidos daquele lugar, existe um que quase ninguém ousa contar até o fim. Porque ele não fala apenas sobre o que aconteceu dentro do Hospital Colônia de Barbacena, mas sobre o que saiu de lá. Durante anos, caminhões deixavam o hospital carregando corpos sem identificação. Era a rotina, frio, automático. Mas um ex-funcionário revelou algo que nunca entrou em nenhum registro oficial. Algumas dessas cargas ainda se moviam. Segundo ele, existia um procedimento silencioso, feito longe dos olhos de quem não deveria saber. Corpos eram empilhados rapidamente, sem verificação adequada. Não havia tempo, nem interesse. Mas em algumas noites, barulhos vinham de dentro dos caminhões. Batidas fracas, arranhões, como se alguém estivesse tentando sair. No começo, pensavam ser apenas reflexos, espasmos, algo normal. Até que um motorista decidiu abrir a traseira no meio do caminho, e viu algo que nunca conseguiu esquecer. No meio dos corpos, havia uma mulher. Magra demais, pálida demais, mas viva. Seus olhos estavam abertos, fixos, e sua boca tremia como se tentasse formar palavras que não saíam. O mais assustador é que ninguém sabia há quanto tempo ela estava ali. Minutos, horas, talvez dias. Quando tentaram ajudá-la, ela reagiu de forma violenta, como um animal encurralado. Gritava, mas não eram palavras. Era um som cru, desesperado, como se tivesse desaprendido a ser humana. Depois desse episódio, ordens mais rígidas foram impostas. Ninguém deveria abrir os caminhões até o destino final. Sem exceções. Sem questionamentos. Mas os relatos não pararam. Pelo contrário, pioraram. Motoristas começaram a ouvir sussurros vindos da carga, mesmo após horas de viagem. Alguns juravam ouvir nomes sendo repetidos, outros diziam sentir movimentos, como se algo rastejasse entre os corpos. E o mais estranho é que muitos começaram a evitar olhar pelo retrovisor à noite, porque havia algo ali, algo que não deveria existir. Um deles contou que, certa vez, olhou por impulso e viu uma figura sentada entre os corpos. Imóvel, observando. Não era possível, não fazia sentido, mas estava lá. Quando piscou, havia desaparecido. Ele nunca mais dirigiu depois daquela noite. E histórias como essa começaram a circular em segredo, alimentando uma ideia perturbadora, de que nem todos que partiam daquele lugar realmente iam embora. Hoje, o silêncio encobre o que aconteceu no Holocausto brasileiro, mas algumas marcas simplesmente não desaparecem. Porque existem coisas que não terminam com a morte, apenas mudam de lugar. E talvez, em alguma estrada esquecida, em alguma noite sem testemunhas, ainda exista algo viajando no escuro, esperando o momento certo de ser encontrado. Ou pior, esperando alguém olhar, para finalmente perceber que nunca esteve sozinho. Durante décadas, ninguém ousava ficar sozinho naquele lugar depois que o sol desaparecia. Não era a regra oficial, era sobrevivência. Porque no Hospital Colônia de Barbacena, a noite parecia trazer algo diferente, algo que não existia durante o dia. Um vigia, conhecido por não acreditar em histórias, decidiu provar que tudo aquilo era exagero. Ele se voluntariou para fazer o turno completo, sozinho, percorrendo todos os corredores. O que ele não sabia é que aquele seria o último turno em que ele confiaria na própria sanidade. Nas primeiras horas, tudo parecia normal. Silêncio, escuridão,
Apenas o som distante do vento atravessando janelas quebradas. Mas por volta das 3 da manhã, algo mudou. As luzes começaram a oscilar lentamente, como se estivessem sendo forçadas. E então veio o som. Um estalo seco, vindo de um dos corredores mais antigos. Ele caminhou até lá, lanterna em mãos, tentando manter o controle. Mas cada passo parecia mais pesado, como se o ar estivesse ficando mais denso, mais difícil de atravessar. Quando virou o corredor, a lanterna falhou por alguns segundos. E nesse breve momento de escuridão total, ele ouviu algo atrás dele. Um passo. Lento. Preciso. Quando a luz voltou, não havia ninguém. Mas o chão mostrava marcas. Pegadas úmidas, surgindo uma após a outra, como se algo invisível estivesse caminhando ali, bem na frente dele. Ele recuou, mas as pegadas continuaram. Sempre na direção dele. Sempre diminuindo a distância. O desespero começou a tomar conta quando ele percebeu que não estava mais sozinho. E nunca esteve. Tentou correr, mas o corredor parecia não ter fim. As portas dos lados começaram a bater, uma por uma, em sequência, como se algo estivesse passando por elas. E então, todas pararam ao mesmo tempo. Silêncio absoluto. Até que uma única porta, no final, se abriu lentamente. Sem som. Sem pressa. Como um convite. Ele sabia que não deveria entrar, mas algo puxava. Não fisicamente, mas de dentro. Como uma vontade que não era dele. Ao atravessar a porta, encontrou um quarto vazio, exceto por uma cadeira no centro. E nela, marcas profundas nos braços, como se alguém tivesse sido mantido ali por muito tempo. A lanterna começou a piscar novamente, e então ele ouviu uma respiração bem atrás do seu ouvido. Quente, próxima demais. E uma voz baixa, quase inexistente, sussurrou: "Agora você fica." Na manhã seguinte, encontraram a lanterna caída no chão, ainda acesa, mas o vigia nunca foi localizado. Nenhum sinal de luta, nenhuma pista, apenas desapareceu. Alguns dizem que ele fugiu, outros que enlouqueceu. Mas os poucos que conhecem os relatos antigos sabem que aquilo não foi uma fuga, porque no Holocausto brasileiro existem coisas que não deixam você ir embora. E às vezes, elas não precisam aparecer completamente. Basta você sentir para entender que já é tarde demais. Existe um detalhe quase apagado da história do Hospital Colônia de Barbacena que raramente aparece nos relatos. Um sino antigo, enferrujado, instalado próximo a um dos pavilhões mais isolados. Oficialmente, ele era usado para chamar funcionários em caso de emergência. Mas entre os internos, havia outro significado. Diziam que quando aquele sino tocava sozinho, alguém iria desaparecer. Não morrer, desaparecer. E o mais inquietante é que o som dele não era alto, era abafado, como se viesse debaixo da terra. Um dos poucos sobreviventes contou que ouviu esse sino pela primeira vez numa madrugada gelada. Ele acordou com um som distante, lento e irregular. Ninguém mais parecia reagir. Alguns continuavam deitados, imóveis, como se aquilo fosse comum. Outros simplesmente fechavam os olhos com força, fingindo não escutar. Mas ele não conseguiu ignorar. O som parecia chamar por ele, como se tivesse um destino certo. E sem perceber, ele começou a andar na direção de onde o sino vinha. O corredor estava vazio, iluminado apenas por uma luz fraca que piscava sem parar. A cada passo, o som ficava mais claro, mais próximo, mais presente. Até que ele chegou ao pátio externo. E lá estava o sino, balançando lentamente, sem vento, sem ninguém por perto. O som ecoava de forma estranha, como se não fosse apenas um toque, mas várias camadas de som sobrepostas, quase como vozes presas dentro dele. Foi então que ele percebeu algo no chão. Marcas. Pegadas arrastadas, indo em direção ao sino, e parando exatamente abaixo dele. Como se alguém tivesse sido levado até ali, e simplesmente deixado de existir. O som continuava, cada vez mais intenso, mais desconfortável. E então, por um segundo,
ele jurou ver algo refletido na superfície enferrujada do sino. Não o próprio reflexo, mas vários rostos, sobrepostos, distorcidos, olhando diretamente para ele. O pânico tomou conta, e ele tentou recuar, mas o corpo não respondia. O som agora parecia vir de dentro da cabeça dele, como se estivesse sendo chamado, escolhido. E então, o sino parou, de forma abrupta. O silêncio que veio depois foi ainda pior, porque nesse exato momento, ele ouviu passos atrás dele, lentos, pesados, e uma presença que não precisava ser vista para ser sentida. Algo estava ali, e não era humano. Ele sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Anos depois, ainda se recusava a falar sobre aquela noite. Apenas repetia uma frase, sempre a mesma: o sino não chama, ele marca. Porque no Holocausto brasileiro, algumas coisas não acontecem por acaso, elas seguem um padrão. E dizem que, até hoje, em noites muito silenciosas, ainda é possível ouvir aquele sino tocando. Baixo, distante, como um aviso. Ou talvez, como uma contagem regressiva. Havia um lugar dentro do Hospital Colônia de Barbacena que não constava em nenhum mapa oficial, nenhuma planta, nenhum registro. Era conhecido apenas por quem já tinha passado tempo demais ali, e sobrevivido o suficiente para sussurrar sobre isso. Chamavam de Ala Zero. Um espaço que, segundo os relatos, não deveria existir, mas que, de alguma forma, aparecia. Não era possível encontrar a entrada procurando. Ela simplesmente surgia, quando o lugar decidia que era a hora. Um interno descreveu que tudo começou com algo simples, um corredor que parecia diferente. Mais longo, mais estreito, com uma sensação estranha de compressão, como se as paredes estivessem mais próximas do que deveriam. No final desse corredor, havia uma porta, sem número, sem maçaneta, apenas uma superfície lisa, marcada por riscos antigos, como se muitas pessoas tivessem tentado abrir à força. E o mais estranho é que, quando ele tocou na porta, ela cedeu facilmente. Do outro lado, não havia um quarto comum. Era algo maior, muito maior do que deveria caber dentro daquele prédio. Um espaço escuro, quase infinito, com fileiras de camas se estendendo além do que os olhos conseguiam acompanhar. E em cada uma delas, havia alguém. Ou pelo menos, algo que um dia foi alguém. Corpos imóveis, olhos abertos, respirando de forma lenta, quase imperceptível. Todos olhando na mesma direção. Todos em silêncio absoluto. Ele tentou sair imediatamente, mas a porta já não estava mais lá. O ambiente parecia absorver qualquer tentativa de fuga. E então, os corpos começaram a se mover. Não ao mesmo tempo, mas um por um, lentamente, como se estivessem despertando. Cabeças virando, olhos acompanhando, bocas abrindo sem som. Até que, de repente, todos pararam e olharam diretamente para ele, como se finalmente tivessem encontrado o que estavam esperando. O ar ficou pesado, difícil de respirar, como se aquele lugar não fosse feito para vivos. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu. E então ouviu, não com os ouvidos, mas dentro da mente. Uma única frase, repetida por dezenas de vozes ao mesmo tempo. Você viu, agora fica. Foi nesse momento que a porta reapareceu, atrás dele, aberta, como uma única chance. Sem pensar, ele correu, atravessou e caiu de volta no corredor. Quando contou o que viu, ninguém acreditou. Ou pelo menos, fingiram não acreditar. Mas um funcionário mais antigo apenas olhou para ele, em silêncio, e disse algo que nunca mais saiu da sua cabeça: se você entrou na ala zero, então alguém saiu. Porque no Holocausto brasileiro, existem lugares que não são feitos para guardar pessoas, mas para trocar. E talvez, até hoje, algo daquele lugar ainda esteja andando pelos corredores, ocupando um espaço que não era dele. Entre os muitos relatos esquecidos do Hospital Colônia de Barbacena, existe um que sempre termina da mesma forma, com alguém pedindo para não continuar. Porque ele envolve um objeto simples,
Pequeno, quase insignificante. Um espelho antigo, quebrado nas bordas, encontrado em um dos pavilhões mais antigos. À primeira vista, parecia apenas mais um item abandonado. Mas quem olhava por tempo suficiente, começava a perceber que o reflexo não obedecia completamente. Uma auxiliar de limpeza foi a primeira a notar. Enquanto recolhia objetos esquecidos, acabou se vendo naquele espelho por alguns segundos a mais do que o normal. E foi aí que percebeu: seu reflexo não estava exatamente sincronizado. Enquanto ela piscava, a imagem demorava. Enquanto ela se movia, havia um pequeno atraso. Algo quase imperceptível, mas suficiente para causar desconforto. No início, ela ignorou, até o dia em que o reflexo não imitou. Naquela noite, ao encarar o espelho novamente, ela levantou a mão lentamente, mas a imagem permaneceu parada, apenas olhando, sem reação, sem movimento. E então, o reflexo sorriu. Um sorriso estranho, amplo demais, que ela não estava fazendo. O susto foi imediato. Ela deixou o espelho cair, mas mesmo quebrado no chão, ainda era possível ver que a imagem continuava ali, observando, como se não dependesse mais dela. Depois disso, outros começaram a relatar experiências semelhantes. Funcionários diziam evitar qualquer superfície reflexiva naquele setor, porque às vezes, ao passar por um vidro, por uma janela, por uma poça d'água, viam algo que não deveria estar ali. Movimentos fora de tempo, expressões diferentes, olhares fixos demais. E o mais perturbador é que alguns juravam ver pessoas atrás deles, que não existiam quando se viravam. Uma teoria começou a circular em segredo, de que o espelho não mostrava apenas quem estava ali, mas quem já esteve. Como se fosse uma janela, não para o presente, mas para algo preso naquele lugar. Algo que ainda observa, ainda reage, ainda tenta interagir. E talvez, em algum momento, encontre uma forma de atravessar. Porque alguns relatos mais recentes afirmam que, depois de certo tempo, o reflexo começa a agir primeiro. O espelho desapareceu, sem registro, sem explicação. Mas os relatos não pararam, porque o problema nunca foi o objeto, foi o que estava sendo refletido. E no Holocausto brasileiro, onde milhares de histórias foram interrompidas, talvez algumas nunca tenham realmente ido embora. Talvez estejam apenas esperando, do outro lado, observando cada movimento, aprendendo, até o momento em que não precisem mais de um reflexo para existir. No subsolo esquecido do Hospital Colônia de Barbacena, existia um corredor que poucos funcionários admitiam conhecer. Não aparecia em visitas oficiais, não era mencionado nos documentos, e quando alguém perguntava sobre ele, a resposta vinha sempre carregada de um silêncio desconfortável. Diziam que aquele corredor terminava em uma porta de ferro grossa, sem identificação, que nunca deveria ser aberta depois da meia-noite. Não por superstição, mas porque todas as vezes que alguém desrespeitou essa regra, alguma coisa voltou diferente. Um técnico de manutenção, novo demais para acreditar em histórias antigas, recebeu a tarefa de verificar uma falha elétrica justamente naquela ala. Ele desceu sozinho, com uma caixa de ferramentas em uma mão e uma lanterna na outra. Quanto mais avançava, mais o ar ficava gelado, como se a temperatura caísse a cada passo. As paredes eram úmidas, marcadas por manchas escuras que pareciam subir em direção ao teto. Mas o que realmente fez ele parar foi perceber que, naquele silêncio absoluto, havia um som baixo de unhas raspando metal do outro lado da porta. Ele ficou imóvel por alguns segundos, tentando convencer a si mesmo de que era apenas um cano vibrando. Só que então veio a batida. 3 toques lentos, precisos, como se algo lá dentro soubesse exatamente que ele estava ali. O técnico aproximou a lanterna da pequena abertura enferrujada no centro da porta e tentou olhar. No começo, só enxergou escuridão. Depois, um olho, aberto, parado, observando de volta. E antes que ele pudesse se afastar, uma voz seca sussurrou do outro lado: "Você demorou." O choque fez a lanterna cair no chão, girando até iluminar o corredor em flashes irregulares. E em cada clarão, ele percebia algo diferente.
Sombras que não estavam ali antes. Marcas recentes no piso. Pegadas molhadas surgindo do nada, como se alguém invisível estivesse caminhando para fora da porta. Quando tentou correr, ouviu o barulho do trinco se movendo sozinho. Devagar. Metal contra metal. Um som tão pequeno, mas suficiente para fazer qualquer certeza desaparecer naquele instante. No dia seguinte, encontraram a caixa de ferramentas espalhada pelo corredor. A porta continuava fechada. O técnico estava sentado no chão, encostado na parede oposta, olhando fixamente para o vazio. Ainda respirava, mas não falava. Nunca mais falou. Quando tentavam perguntar o que ele tinha visto, ele apenas tremia e apertava as mãos contra os ouvidos, como se quisesse impedir que alguma voz continuasse entrando. Até que, semanas depois, escreveu uma única frase na parede do próprio quarto. Ela não estava presa lá dentro, eu é que estava do lado errado. Depois disso, a entrada para o subsolo foi selada e oficialmente esquecida. Mas alguns funcionários antigos ainda juram que, em noites frias demais, é possível ouvir o som metálico ecoando pelos corredores vazios, como alguém testando lentamente uma maçaneta do outro lado. Porque no Holocausto brasileiro, o mais assustador talvez nunca tenha sido o que aconteceu com quem foi internado ali, e sim a possibilidade de que alguma coisa tenha aprendido a permanecer, esperando apenas que alguém abra a porta certa.